Boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Hora Nazarena. E hoje temos como tema Benefício da Santificação. E para nos ajudar a perceber mais sobre o tema, temos como convidado o pastor Arsênio Majati. Boa noite, pastor. Boa noite, obrigado. Como está o pastor? Na graça divina estou bem. Aqui também, graças a Deus. Pode saudar todos que estão nos acompanhando neste exato momento. Saúdo a Igreja de Cristo, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Dou graças a Deus por saber que o Senhor é Salvador e Redentor da minha vida. O meu desejo é de continuar a lhe servir fielmente. Obrigada. O nosso tema já diz benefício da santificação. E não temos como saber quais são os benefícios da santificação sem antes saber o que é a santificação. Okay. Muito obrigado pela oportunidade e pelas perguntas que estão a começar. Mas gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a santificação é um processo contínuo na vida de um crente. É um processo progressivo também. Por que é contínuo? Por que é progressivo? É porque Deus fala no nosso coração, Ele molda a nossa maneira de viver e dá-nos uma nova visão. Talvez podia tentar dividir
este processo em 3 partes. Dizer, em primeiro lugar, que fomos santificados no momento em que aceitamos Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Então o Espírito Santo fala conosco e nós começamos a sentir o peso de alguma coisa que possa estar errado na nossa vida. Um exemplo prático é eu cometer um erro, mas antes de cometer esse erro, o meu coração começa a bater. Exato. Eu começo a sentir que alguma coisa está errada. Quer dizer, eu vou insistir em fazer se eu desejar, mas se quiser escutar o discernimento do Espírito Santo, não vou fazer. E vou saber que o que estou a fazer está errado. Estamos sendo santificados. Significa que quando recebi Cristo, não significa que é automático. Eu já vou para o céu, tudo acabou. Deus continuará a falar na minha vida, continuará a falar no meu coração. Ele sempre vai me recordar de algumas coisas erradas que posso estar a cometer, mas talvez inconscientemente. Então chama minha atenção a ter que voltar a fazer as coisas da melhor forma. Mas o importante é escutar o discernimento do Espírito Santo. Mas também diria que vamos ser santificados na sua vinda, onde sentiremos completamente purificados, porque estaremos a viver com Ele no paraíso. Muito obrigado. Obrigada. E, pastor, o que é viver em santidade? É uma pergunta meio trick, dizer o que é viver em santidade. Mas é importante saber que a partir do tempo em que você recebe Cristo como seu Salvador na sua vida, você começa a viver segundo os seus princípios. E a sua vontade é ter que imitar a Cristo. A sua maneira de falar não será a mesma como foi ontem. As pessoas vão olhar para si e sempre terão algo para poder copiar. O que é viver em santidade? Muitas das vezes temos assistido nas igrejas como pastores. Pessoas dizem que o pastor é que tem que ir chamar as pessoas e virem para a igreja. Mas o pastor tem seu papel, mas os membros também têm seu papel. Quando Deus nos chama para fazermos discípulos à semelhança de Cristo. E se Cristo, então, é santo, então nós também temos que ser santos. Você, depois de receber Cristo, virá para a igreja. Às vezes não precisas de falar às pessoas, é só viver o seu estilo de vida. Pode chamar muitas outras pessoas a conhecerem Cristo como seu Salvador. Então, o que é viver em santidade? É viver sem fazer maldade, é viver falando coisas que provavelmente agradam a Deus, é ser pacificador onde estiver. Você sempre sente um peso de estar num lugar onde as pessoas estejam em paz. Não só fora, essa santidade deve começar consigo dentro da sua casa. Porque a igreja de Cristo começa exatamente em casa e depois é que as outras pessoas vão ganhar esse benefício. Não é possível pessoas ganharem benefício fora enquanto em casa a vida não está clara. Bom, o pastor disse que a santidade deve começar de casa, deve partir de casa. E eu gostaria de saber do pastor, quem opera a santificação, o homem ou Deus? Okay. Posso dizer que todos têm uma cota à parte, né? Primeiro é Deus que opera,
fala no meu coração. Eu sim, através da pessoa do Espírito Santo. Então eu ganho a conversão. Mas eu, como pessoa, preciso de desenvolver este caráter. Não posso dizer, ok, Deus santificou-me, então posso ficar. Tenho acompanhado algumas doutrinas que dizem, eu fui batizado e crismado. Como se batizar e crismar fosse passaporte para entrar no céu. Mas é um processo, é um dos processos que me faz nascer de novo. Mas depois de nascer de novo, não vou ficar aqui. Tenho que cultivar, tenho que ler a Bíblia, tenho que orar. Enquanto leio a Bíblia, Deus vai se revelando, vai moldando a minha vida. Mas certamente Deus é que opera na pessoa do Espírito Santo, mas não para ali. Eu também tenho a minha quota parte, tenho que buscar esta santidade, tenho que buscar este estilo de vida, tenho que desejar imitar a Cristo como meu Salvador, como meu Redentor. Bom, a Bíblia, no livro de Hebreus 12:14, diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, através disso, me vem uma questão que diz o seguinte, é possível deixar de pecar através da santificação? É possível deixar de pecar através da santificação. Também vou considerar uma pergunta trick, né? Uma pergunta não muito fácil de responder, sim, mas posso dizer, todos os dias nós somos santificados por Deus. O que posso dizer é, existe coisas que nós fazemos inconscientemente. Então, Deus podemos deixar se nós escutarmos o Espírito Santo. Mas há coisas certamente que vão aparecer inconscientemente e Deus não vai guardar culpa para mim por coisas que eu fiz sem saber. Uhum. Mas se eu faço a saber, então simplesmente fiz porque não sabia, para Deus não tenho culpa. Sei que tem que existir em mim uma vontade de mudança de vida, de imitar a Cristo como meu Salvador. Lendo na Bíblia, há muitas passagens que lá vêm. Por exemplo, os Salmos 51, versículo 10, diz que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Significa, se já converti-me, então não iria voltar. Davi não teria voltado a dizer a Deus, cria em mim. Significa, há coisas que acontecem na vida fora da minha consciência, inconscientemente. Mas se eu, logo que perceber o discernimento do Espírito Santo me afastar, it's okay. Muito obrigada. Só para podermos fechar o nosso tema, gostaria que o pastor deixasse uma mensagem para todos que neste momento estão a nos acompanhar. Primeiro quero agradecer a oportunidade que tenho, mas também pedir aos irmãos que compreendam que nós somos devedores. Não merecíamos a graça de Deus, mas Ele, enquanto ainda éramos pecadores, Ele nos enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que cresce tivesse a vida eterna. Nascer na família cristã não te faz cristão. Ir à igreja só não te faz cristão. Mas você precisa de receber Cristo como seu Salvador. E se receber, Ele vai converter o seu estilo de vida. Então você vai ser regenerado. Regenerado significa nascer de novo. Você será uma nova criatura perante Deus. E a santificação vai aparecer, vai te ajudar.
já fomos santificados, estamos sendo santificados e na sua vinda seremos mais melhor, porque lá não haverá mais pecado nem tentação. Muito obrigado. Muito obrigada a eu, pastor. Obrigada por ter aceito o convite. E obrigada por ter nos ajudado a perceber mais sobre o nosso tema. Espero ver o pastor por mais vezes no nosso programa. Obrigado. E assim foi o nosso tema com o nosso convidado, com o nosso pastor convidado. Muito obrigado a todos que estiveram nos acompanhar. E agora vamos ao momento de pregação, a seguir ao momento de louvor. What's
Saúdo a igreja no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Dou graças a Deus por saber que o Senhor é Salvador e Redentor da minha vida. O meu desejo é de servi-lo fielmente. Dou graças a Deus, tirou-me da lama e o horror, onde era pecador, e me fez seu filho. E continuo a desejar o servir. Nesta noite, gostaríamos de meditar na palavra de Deus no livro de Êxodos, capítulo 8, versículo 1 até versículo 10. Não vou ler tudo, vou saltar os versículos. Espero que vocês possam ler da melhor forma. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga a ele que eu, o Senhor, digo isto. Deixa o meu povo sair para que me adore. Se não o deixar sair, cobrirei de rãs todo o Egito. O Nilo ficará tão cheio de rãs que eles sairão do rio e entrarão na sua casa, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus ministros, nas casas do seu povo e até nos seus fornos, e lugares onde o pão é amassado. As rãs subirão para todos os lugares onde você estiver e onde estiverem o seu povo e os seus ministros. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que pegue na sua vara e estenda a sua mão sobre os rios, os canais e os lagos, para que as rãs saiam do rio e cubram toda a terra do Egito. Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram do rio e cobriram todo o Egito. Mas os magos conseguiram fazer a mesma coisa que as suas magias secretas. Por causa deles, o Egito ficou ainda mais com rãs. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: peçam ao Senhor que retire estas rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei que vocês vão oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: decida você quando é que quer que eu ore por você, pelos seus ministros e pelo seu povo, para que as rãs que estão na sua casa e nas casas do povo moram e só ficam no Nilo. Amanhã, disse ele. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos concede de estarmos na sua casa para juntos refletirmos, juntos meditarmos na sua palavra. Sê conosco, abençoa as pessoas que vão escutar, toca a minha mente, toca a minha língua, que fale as coisas que o Senhor deseja para a sua igreja, de hoje e para todo sempre. Amém. Acabamos de lermos esta passagem aqui. O tema que gostaria de trazer para os irmãos esta noite é que não adia a sua bênção para amanhã. Não adia a sua bênção para amanhã. Acabamos de ler no livro de Êxodos. Êxodos significa saída. É um livro escrito por Moisés, enquanto escrevia livros de Pentateu. Este é o segundo livro. Depois do livro de Gênesis, o princípio das coisas, veio o livro de Êxodos, que chamava a atenção às pessoas a terem que fazer a vontade de Deus. Então, aqui vem Êxodos, saída do Egito com a ajuda de Deus. Deus chamou a Moisés para liderar o povo, mas Faraó não deixou o povo sair. E Deus devia liderar o povo de Israel ao Monte Sinai, onde fez o acordo, fez o plano da sua redenção. É lá onde ensinou as pessoas a terem o ABC da salvação. A, admite, that I am a sinner. Admitir que eu sou pecador. B, believe. As pessoas aceitarem, crerem que o sangue de Jesus pode lhes salvar. E C, confess, correct and continue moving. O que quer dizer, devem corrigir, devem confessar e devem continuar a caminhar com Deus. Moisés significa quem foi tirado das águas.
Algumas coisas podem parar, mas há coisas que não podem esperar para amanhã. O nosso texto fala de perigo de as pragas e da demora das pessoas tomarem a decisão. Nós falamos da santidade, falamos da santificação. Deus chama o seu povo para se santificar, mas há muitas pessoas que adiam o plano da santificação de hoje para o dia seguinte. O trecho fala da segunda praga, das 3 pragas mencionadas aqui, a praga das rãs, que demonstrou nos egípcios que só existia um único Deus verdadeiro. Pessoas adoravam seus deuses lá. Uma das coisas que acontecia é que os egípcios adoravam as rãs. As pessoas grávidas, por exemplo, para darem parto, deviam ir adorar as rãs. Adorando as rãs, tinham força para poderem darem parto. Então, quando Moisés vai lhes dizer que Deus vai mandar as rãs, o faraó pensou que fossem aquelas rãs normais, aquelas rãs que estavam habituadas. E de outra forma, queria dizer, as rãs são nossos deuses, então isso não é problema para nós. Mas quando Deus falava a Moisés, tinha um propósito. Conforme o nome de Moisés diz, quem foi tirado das águas. Ele já sabia o que Deus queria fazer através de Moisés, através de Arão. O que ele precisava de Arão era obediência. O que precisava de Moisés também era obediência. Este filho de Deus, Moisés, tem uma história larga, talvez por causa do tempo que não nos favorece. Posso não ir lá. No tempo deviam matar todos os filhos homens, mas não. A mãe de Moisés tinha medo, provavelmente, de perder a Moisés. Então preparou um cesto no qual foi deixar Moisés no rio. Então a filha de Faraó, enquanto ia tomar banho, chega lá, consegue ver as pessoas que estavam ali e viu o cesto a flutuar. A mãe desta criança estava escondida ao lado e a irmã da criança provavelmente estava a ver tudo o que estava a acontecer. Quando a filha de Faraó viu o cesto, correu para saber o que é que tinha lá. E viu que era uma criança e desejou levar a criança. E a irmã da criança aparece e diz que eu posso chamar uma senhora para amamentar esta criança. Onde nós temos medo, Deus faz um plano de salvação. A mãe da criança apareceu para amamentar o seu próprio filho. O seu filho não seria morto porque já estava protegido sobre a liderança de Faraó. Acima de tudo, a mãe da criança receberia o salário de Faraó de ter que cuidar do seu próprio filho. Este é o plano de Deus. Muitas crianças morreram, muitas crianças perderam a vida, mas o plano de Deus não falha. E Moisés, ao viver ali na casa de Faraó, sentiu-se feliz. Mas Deus, no momento certo, ele estudou ali, aprendeu coisas boas, teve boas camas para dormir, boa comida, boas pessoas para o servir. Mas este não era o plano de Deus na sua vida. Deus mandou o seu espírito a Moisés e disse, tem que salvar o meu povo. Enquanto brincavam, viu que os israelitas sofriam. E Moisés matou um deles, escondeu, enterrou, a pensar que ninguém pudesse ver. Mas alguns tinham visto. Num outro dia em conversa, quando ele começava a dialogar com os amigos, disseram, você quer nos matar como aquele que você matou e enterrou. E ele sentiu medo e fugiu. Mas depois de fugir, a saber que toda a gente procurava por ele, então Deus fala lá onde ele estava, que você tem que voltar a conversar, a falar com Faraó e dizer para deixar o meu povo para ir me adorar. Moisés, como humano, como qualquer um de nós, teve medo, mas o Espírito de Deus falou a Moisés,
E Moisés teve que obedecer o Espírito. Foi ter com Faraó. Não foi fácil. Todos nós temos medo em algum momento de tomarmos as decisões quando Deus nos fala. Mas a palavra de Deus não falha. Ele voltou e foi fazer o trabalho que Deus lhe mandou. Quando chegou lá, ele contou a história que Deus pediu para libertar o seu povo para lhe adorar. Moisés, o Faraó disse, ok? O que é preciso então para isso acontecer? Deixa o meu povo sair para que me adore. Se não deixar, então cobrirei de rãs todo o Egito. Nilo ficará tão cheio de rãs que sairão do rio. As pragas em todo o Egito começaram porque Faraó não aceitou. A casa do Faraó ficou cheia de rãs. A terra toda, os rios ficaram cheios. Então, quando sentiram que já existiam rãs, Faraó mandou chamar os curandeiros para ali. Os curandeiros chegaram ali e tiveram que fazer a magia para fazer parar as rãs. Mas as rãs multiplicaram-se mais. Então entraram nos fornos, entraram nos quartos, entraram nos bolsos, entraram em todo lugar. E não havia mais nada que eles podiam fazer. Entrou inclusive na cozinha. O Senhor disse a Moisés dizer a Arão, então, pegar na sua vara, porque este Faraó não aceita obedecer a minha palavra. Então leva Faraó pegar a sua vara no rio Nilo e com a mão sobre os rios, os canais e sobre os lagos. Então Moisés foi falar com Arão. E quando falou com Arão, Arão levantou o seu braço sobre os rios, sobre os lagos, sobre todos os canais. Então as rãs multiplicaram-se mais de novo. Então Arão obedeceu e as rãs espalharam-se. Aqui no versículo 7, onde lemos, ele diz assim: mas os magos conseguiram fazer a mesma coisa com as suas magias secretas. Por causa deles, o Egito ficou ainda mais com rãs. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e lhes disse: manda vir o Moisés. Concluiu que só Deus de Moisés, depois de ver que Arão também multiplicou as rãs, os seus curandeiros multiplicaram as rãs, ele começou a ver que não há solução aqui. Só Deus de Moisés é que pode me salvar. Manda chamar Deus de Moisés e Arão. E quando chega ali, ele pede para fazer parar as rãs. E Moisés faz uma pergunta muito simples: quando é que você quer parar com isto? E ele simplesmente responde: amanhã. Eu não sei se é fácil dizer isso. Estou a passar mal, estou doente, estou com fome, estou a passar mal. Mas depois me perguntam: quando é que você quer sair disto? Você diz: amanhã. Nós também adiamos a resolução dos nossos problemas. Quando é que deixas aquele pecado? Não hoje, vou deixar amanhã. Quando é que vai deixar de levar a mulher do dono? Não hoje, mas vou deixar amanhã. Quando é que você vai deixar de mentir? Não hoje, vou deixar amanhã. Quando é que você deixa de ir aos curandeiros? Não hoje, vou deixar amanhã. Quando é que você volta para a escola? Não hoje, mas hei de ir amanhã. Quando é que você vai se casar? Não hoje, vou me casar amanhã. Quando é que eu vou deixar de fornicar? Não hoje, Senhor, eu não vou fazer hoje, mas amanhã vou fazer. Nós adiamos a bênção de Deus. Não adia a bênção de Deus para amanhã. Quando é que você vai para a igreja? Não hoje, eu vou amanhã. Quando é que você deixa de insultar outras pessoas? Não hoje, eu deixo amanhã. Que Deus abençoe a sua igreja. Mudarmos as nossas atitudes de fazer as coisas. Porque Deus é santo. Não vamos adiar as coisas para amanhã. Deixa de mentir hoje, deixa de se orgulhar hoje, deixa de falar mal dos outros hoje, porque Deus não sabemos quando é que Ele chega, mas a qualquer dia vai chegar. Será que você está preparado para se encontrar com Deus?
Caso não, você tem a bênção de Deus, porque Ele te chama a atenção hoje. A sua solução devia ser de tomar a decisão e mudar as coisas hoje. Que Deus abençoe a sua igreja. Não adiarmos a bênção de Deus. E sempre que Deus nos chamar a atenção, estarmos preparados. O plano de Deus não falha. Você pode não fazer o trabalho, mas os outros vão fazer. Você pode não ajudar a sua mãe, mas os outros vão fazer. Mas você um dia responderá na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus fale conosco todos, de hoje para todo sempre. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede e nos chamar a atenção a não termos que adiar as coisas, deixarmos o pecado hoje, deixarmos de mentir hoje, fazermos as nossas responsabilidades hoje, porque ninguém sabe o que acontecerá amanhã. E nós queremos estar na sua presença para contemplarmos na sua vinda. Ajude-nos, Senhor, a sairmos do pecado. Ajude-nos, Senhor, a fazermos a sua vontade. Abençoa a sua igreja, abençoa o nosso país, abençoa os nossos líderes, abençoa a igreja no geral, em todo lugar onde nós estamos. Pedimos que o Senhor capacite a sua igreja, capacite os seus líderes a terem discernimento necessário para fazer a sua vontade. De hoje para todo sempre, nós pedimos e agradecemos. Amém. E assim foi mais uma edição do nosso programa Hora Nazarena. Hoje podemos aprender muito com o nosso tema, Benefício da Santificação. Muito obrigada a todos que estiveram nos acompanhar. Que Deus possa vos abençoar. Nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigada. Até domingo.